da fé são feitas. São geralmente perguntas sobre origem, sobre o destino, sobre o sentido, o propósito e sobre moralidade. As perguntas de origem são do tipo assim: de onde é que nós vimos, de onde viemos, como é que o universo foi criado, qual é a origem das coisas. As perguntas de destino, as pessoas perguntam para onde é que nós vamos, qual é o destino do universo, qual é o futuro do universo, como será o futuro. As perguntas de propósito são no sentido de qual é o sentido da vida, qual é o propósito de simplesmente existirmos, por que existimos e simplesmente não há nada. E as perguntas de moralidade são no sentido de que, com base em que nós podemos diferenciar o que é bom do que é mal. Qual é o padrão com base no qual você pode distinguir o bem do mal. Quase todas as perguntas de apologética transitam nessas 4 áreas. Nós falamos, em um dos momentos, sobre uma das áreas, que era do propósito, do sentido da vida. Naquele momento nós dissemos que a vida faz sentido quando satisfaz 4 componentes, que é o maravilhamento, o encantamento diante do mundo, que é o primeiro componente, que se dá muito claramente na fase da infância, em que a criança se encanta com o mundo espontaneamente. Cada passo que ela dá é uma descoberta impressionante, e a simples sensação de viver já é suficientemente grande para que ela sinta um prazer contínuo na vida. Quando cresce mais, ela começa a enfrentar a questão da verdade. Aí começa a discorrer e questionar sobre os fundamentos de veracidade das coisas. E quando amadurece mais, nós temos a questão do amor, quando as pessoas querem amar e se sentir pertencentes a um determinado grupo de pessoas. E por fim, numa idade mais avançada, o quesito que mais aparece é o da segurança. As pessoas querem se sentir seguras, efetivamente. E nós vimos que só há algo grande o suficiente para perfazer todos esses critérios em uma mente adulta, que é Deus, né? Só Deus dá o maravilhamento necessário para alguém que já está crescido. Só Deus é capaz de fazer com que essa pessoa, por mais educada que seja, se debruce diante dessas questões e fique absolutamente encantado. Só Deus é a manifestação última da verdade. Só Ele é capaz de sobrepujar o relativismo, o pluralismo, o pós-modernismo, que são questões que afloram na mente da juventude hoje em dia. E só Ele é capaz de dar um pertencimento àquela pessoa que às vezes a vida fez com que ela ficasse sozinha. Só Ele é capaz de demonstrar que essa pessoa faz parte de um grupo que é o grupo mais importante da Terra. E a segurança nem se fala. Somente Deus é capaz de demonstrar àquela pessoa cujo corpo já sofre as consequências do tempo, que aquilo não passa de um momento, de uma fase transitória, que na realidade a eternidade se manifestará em vigor e alegria. Então só Deus ela atende efetivamente esses 4 componentes do sentido da vida. Esses componentes do sentido da vida fazem com que nós falemos sobre o elemento do propósito da vida. A apologética, a defesa da fé, ela se debruça com mais vigor sobre o elemento da verdade, que é muito importante, esse elemento da verdade, porque é aí que a juventude é fortemente atacada, principalmente quando ela entra nas universidades, nas escolas, e as pessoas têm treinamentos de demonstrar nas escolas e universidades que Deus não existe, que tudo é relativo, que a verdade é de cada um. Foi por isso que nós falamos que, para enfrentar a questão de defesa da fé, antes de mais nada é preciso ter uma postura de mente e coração abertos, tanto para um lado quanto para o outro. Simplesmente a postura tem que ser a de querer entender o fenômeno que é a vida e a existência. Do contrário, você ou aquela pessoa que se diz adepta de ateísmo, por exemplo, terá mais fé do que o cristão, a fé no ateísmo. Aquela pessoa que pretende ter uma postura racional de descoberta do mundo tem que apresentar-se racionalmente diante do mundo. Isso é uma exigência de coerência. Aquela pessoa que quer descobrir o mundo pela razão não pode trazer argumentos que não sejam suscetíveis, capazes
de serem debatidos racionalmente. Então, o que se pretende aqui é alcançar, buscar uma mente e coração abertos, para que possam enfrentar com seriedade, com lógica, com coerência, as questões que se apresentam, de uma perspectiva racional, mental, de uma perspectiva clara. Tendo esse preâmbulo, esse prelúdio, fazendo essa introdução, é que nós entramos em questões mais específicas da fé, da ciência. Questões que dizem respeito mais radicalmente à relação entre a fé e a ciência. É importante demonstrar que há um preconceito inicial quanto ao fato de achar que fé e ciência são manifestações inconciliáveis. John Lennox, que é um professor proeminente da Universidade de Oxford, diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: você achar que pelo fato da ciência descrever o mundo, Deus não existe, é a mesma coisa de você dizer que pelo fato dos motores dos carros Ford funcionarem de acordo com a mecânica, não houve Henry Ford que criou os carros Ford. A criação do mundo pode ser feita e fazer com que o mundo funcione segundo uma descrição científica do funcionamento do mundo. Não há oposição primeira entre ciência e fé, ciência e Deus, de forma alguma. Isso é um preconceito que é estabelecido. A ciência tem por fim descrever o que acontece, e o mundo que está presente foi um mundo criado por Deus. É dizer, portanto, que você pode ter uma explicação de ciência, e essa explicação na realidade é a leitura do mundo criado por Deus. Isso é uma possibilidade. É errado pensar que ciência e fé em Deus são posições antagônicas, são posições opostas, são posições contraditórias. É absolutamente errado pensar isso. Dito isso, é que nós vamos falar hoje sobre alguns argumentos que correlacionam ciência e a existência de Deus. É tentar provar cientificamente a existência de Deus. Existem 4 naturezas de argumentos, 4 tipos de argumentos científicos que são muito importantes na prova da existência de Deus. Existe o argumento cosmológico, que é o argumento sobre o qual nós vamos falar aqui, que é da prova do início do universo, do começo do universo. Existe um argumento que diz que o universo não apenas teve um início, como também ele foi planejado num determinado sentido. Isso é um argumento que é chamado de argumento teleológico. Não é teológico, é teleológico. É um argumento que tem um fim, uma finalidade. É o que diz que Deus criou o mundo com um determinado fim, com um determinado objetivo, com uma determinada finalidade. Existe também o argumento teleológico, que é o da finalidade, que diz respeito ao planejamento da vida. Nós vamos ver em outras situações que, para que a vida existisse, o número de variáveis que foram necessárias que coincidissem é enorme. Qualquer alteração nessas variáveis, nós não teríamos vida aqui na Terra. E por fim, nós temos o argumento moral, que vai demonstrar o seguinte: em última instância, nós vamos nos detalhar sobre esse argumento no futuro, que diz o seguinte: que em última instância só há o conceito de bem e mal se houver a pressuposição de Deus. Nós vamos ver que esse pensamento é repetido em muitas manifestações culturais. O próprio Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, diz que se Deus está morto, tudo é permitido. É uma maneira literária de demonstrar que a existência de bem e de mal, do bem e do mal, pressupõe a existência de Deus. Isso nós vamos ver depois. Por agora, por hoje, o que nós vamos analisar é o seguinte: como é que o início do universo se relaciona com a prova da existência de Deus. Essa é a nossa missão hoje, demonstrar isso. Eu vou dar alguns argumentos em favor da ideia de que o universo teve um início. A ciência sempre teve um grande objetivo na vida, vamos dizer assim, que era dizer que o universo nunca
tinha tido um início, que tinha existido desde sempre. Nunca houve uma criação do universo. O próprio Einstein, todos conhecem, Albert Einstein, que nasceu em 1879 na cidade de Ulm, no sul da Alemanha, perto de Munique, morreu em 1955 na cidade de Princeton, nos Estados Unidos. Ele, quando fez a sua teoria mais famosa, que foi a teoria da relatividade geral, ele ficou surpreendido com uma coisa. A teoria da relatividade dava a percepção, a leitura de um universo de um universo que tinha início, quando ele queria fazer uma teoria para um universo que nunca tinha início, que tinha existido desde sempre. Einstein cria a relatividade e, ao desenvolver a sua teoria, ele vê que, para que a teoria fechasse efetivamente, o modelo de universo que ele tinha que assumir naquela teoria era um universo com início. Isso, pessoal, é um problema seríssimo para o cientista. Por quê? Porque ele fica na posição de ter de justificar como foi que se deu aquele início. Porque nós vamos ver que o início do universo é o início do espaço, da matéria e do próprio tempo. A ciência, quando se depara com a ideia de um universo ter um início, ela fica numa situação absolutamente constrangedora para o cientista ateu. Por quê? Porque ele fica na obrigação de explicar algo para o qual ele absolutamente não tem explicação científica. Então, Einstein queria manter a sua ideia de um universo sem início, de um universo eterno. Tanto foi assim que ele, quando fez a teoria da relatividade geral e viu que aquela teoria, para fechar, dava a ideia de que o universo não tinha, a teoria dava a ideia de que o universo tinha um início, para que ele conseguisse fazer a sua teoria compatível com a vontade dele, que era a vontade de ter um universo sem início, ele colocou um elemento na teoria, chamado constante cosmológica. Ele colocou esse elemento na teoria. Esse elemento na teoria fazia com que ela fosse compatível agora. Ele fez a teoria. Quando ele foi ver para a teoria dizia assim, a teoria dizia, olha, o universo tem início. Aí ele fez, isso é um constrangimento muito grande, eu não consigo me deparar com isso. Eu preciso fazer algo para que a teoria tenha uma leitura do universo compatível com o que eu quero. E eu quero que o universo nunca tenha tido início. Aí, para isso, eu preciso mudar a estrutura da teoria. Aí ele coloca uma constante lá, chamada constante cosmológica, e a partir de então, a relatividade passa a descrever o universo sem ter início. Agora, o que aconteceu foi o seguinte: Einstein era um físico teórico, ele não fazia experiências. Depois que ele levantou a relatividade, muitas pessoas começaram a fazer experiências com base na relatividade. Eu peguei aqui alguns. Arthur Eddington, por exemplo, numa prova baseada no método, eu vou falar apenas superficialmente aqui, ele viu que a relatividade fazia sentido. Relatividade. Friedman diz o seguinte: foi analisar a relatividade e disse o seguinte: essa constante cosmológica que Einstein colocou é um erro matemático.